E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aula de hoje nós começaremos a discussão de um tema super interessante. Nós vamos falar sobre Roma, vamos falar sobre os romanos antigos, essa civilização tão importante, juntamente com os gregos, que nós já estudamos no capítulo passado, que foi o capítulo 8, agora nós estamos no capítulo 9, que é o tema de Romanos. Grécia e Roma, gente, são as civilizações do mundo antigo que mais influenciaram a formação da nossa sociedade de hoje. Por isso que é fundamental entender os romanos, porque eles são importantes para a política mundial, eles são importantes para a história antiga. Em Roma nós tivemos muitas fases, muitas transformações políticas, e nós vamos buscar entender um pouquinho neste capítulo, que é o capítulo 9 do livro de vocês. Vamos juntos então? A partir de agora começamos a entender e discutir os romanos antigos. Tá legal? Vamos lá então. É importante, antes de nós entrarmos nos acontecimentos, na história de Roma, buscarmos entender a sua origem, não é? A origem de um povo, principalmente na antiguidade, ela era muito importante. E para nós entendermos a origem de Roma, existem, nesse sentido, duas versões para a origem de Roma. A primeira delas é a chamada versão mitológica e a segunda delas é a chamada versão histórica. Vamos começar então pela versão mitológica, certo? Vamos começar pela versão mitológica. A versão mitológica, primeiro vamos lembrar o que é mito, não é? Talvez você já ouviu por aí essa palavrinha, mito. Geralmente, hoje, as pessoas, quando se referem a algo que é um mito, elas dizem assim: ah, não se preocupe com isso, isso é um mito. Quer dizer, isso é uma mentira. As pessoas costumam dizer isso, né? Mas também, né, no mundo da política, por exemplo, não só da política como da sociedade, quando alguém é muito reverenciado, aí as pessoas dizem é um mito, tá certo? Afinal, então, o que é mito? Veja bem, na antiguidade, essa expressão mito tem a ver com uma narrativa, tá bem? Então, quando se fala de algo que é mitológico, que tem um mito por trás, nós estamos falando de uma história, uma narrativa. Geralmente, os mitos estavam ligados à formação de uma sociedade, como é o caso aqui. Então, o mito aqui, neste caso, vai ser uma história que vai ser contada, que as pessoas naquela época de Roma acreditavam ser verdadeira. Hoje, quando nós olhamos para trás, nós sabemos que não é bem assim. Então, por isso que daí vem a expressão dessa ligação entre a palavra mito e algo que não é verdade, né? Ah, entenda os mitos sobre determinada coisa, as pessoas dizem, né? Justamente porque quando a gente olha para trás para essa ideia do mito, nós sabemos que não é bem assim. Mas, naquela época, os romanos, por exemplo, acreditavam que Roma tinha sido formada dessa história, que é a história mitológica. Por exemplo, nós falamos sobre Roma, não é? Lembra de Roma? Nós falamos sobre Grécia, desculpa. Lembra que quando nós falamos de Grécia, nós falamos da Guerra de Troia, não é? Teve a Guerra de Troia, aquela história da Ilíada, da Odisseia, do cavalo de Troia. Hoje, nós sabemos que aquilo era um mito. Mas este mito era importantíssimo para a cultura grega. E ele era tão importante para a cultura grega que ele acabou influenciando esse mito da história que nós vamos ver hoje. Da história de Roma. Isso porque
e aí nós vamos estudar isso ao longo deste capítulo, a cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega, tá? Os romanos, eles absorveram muitas coisas da cultura grega. Então, essa história aqui, né, que é a possível origem de Roma através de um mito, através de uma história que é mitológica, ela começa com a Guerra de Troia, tá certo? Isso porque lá na Guerra de Troia, alguns soldados, né, da Guerra de Troia saíram da região e chegaram até a Península Itálica, onde está a Itália, onde está Roma, tá? E quando chegaram ali, foi fundado um reino, tá certo? Este reino, gente, o que acontece? Este reino, ele era governado, então, né? Ele era governado por Amulho. O nome do rei deste reino era Amulho. Só que este rei, ele tinha um irmão que era um irmão invejoso. Sabe aquelas pessoas que têm inveja? Então, o irmão do rei ficou com inveja e deu um jeito lá e tirou o rei do poder. Ele não só tirou este rei do poder, tá certo? Como mandou matar todos os herdeiros da linhagem do irmão dele. Olha que irmão é esse, hein, gente? Que loucura, né? E aí, mas teve uma das filhas deste rei que não foi morta. Isso porque, de acordo com as crenças da região, ela era uma sacerdotisa, ela era protegida pelos deuses. E por isso eles não quiseram matá-la. Este rei que assumiu, não quis matar, tá certo? Essa filha do irmão, portanto, sobrinha dele, porque ele ficou com medo de ser castigado pelos deuses por causa disso. Ela se chamava Rheia Sílvia, tá? Rheia Sílvia. E de acordo com as histórias, com a lenda, ela teve dois filhos gêmeos, e ela teve estes filhos do deus Marte, um dos deuses da mitologia romana, que era o deus Marte, tá certo? E quando ela teve... Nossa, professor, nada a ver essa história. Por isso que é um mito, tá, gente? Por isso que hoje pra gente é estranho. É um mito. É uma história mitológica, uma origem mitológica, tá bem? Mas, enfim, ela teve essas duas crianças, esses dois irmãos gêmeos. Os nomes deles eram Rômulo e Remo, tá certo? Rômulo e Remo. E quando a mãe deles os teve, ela ficou muito medrosa, amedrontada, com medo então de que o tio dela desse uma forma ali de, né, sumir com esses filhos dela, que eram herdeiros do trono. E isso de fato aconteceu. Só que o rei não os matou, porque ele teve medo da punição dos deuses. Então ele pegou esses dois meninos, colocou num cesto e jogou no rio Tibre, que é o rio que passa pela cidade de Roma hoje, né? Ele jogou ali esses meninos então no rio Tibre. E os meninos desceram rio abaixo. Professor, tô lembrando da história de Moisés. Olha só que curioso, né? Essa similaridade. Então, os dois meninos estavam num cesto, foram lançados num rio, até que foram encontrados por uma loba. E aí uma loba encontrou esses meninos. De acordo com a tradição, essa loba se chama Capitolina. Ela encontrou os dois meninos, os dois bebês, e ao invés de devorá-los como manda o seu instinto animalesco, não é? Carnívoro, ela não os devorou, ela os amamentou.
Nossa, professor, nada a ver essa história, os romanos viajaram legal. Mas é o mito de formação dos romanos. Daqui a pouco a gente vai entender o propósito desse mito. E aí, Rômulo e Remo, que eram esses dois bebês recém-nascidos, foram amamentados por uma loba, tá certo? Eles foram alimentados por ela, beberam o leite dela, tá certo? E aí depois eles foram encontrados por um pastor de ovelhas chamado Faustulo, né? Faustulo foi então o responsável por criar esses meninos, Rômulo e Remo. Eles cresceram, se tornaram fortes guerreiros e depois souberam de quem eles eram, de que eles foram ali protegidos pelos deuses, porque de acordo com essa história, os deuses protegeram eles, tá certo? Eles então foram lá, destronaram o seu tio-avô usurpador, devolveram o trono para o seu avô Amulho, tá certo? E depois eles estavam lá andando pela região e tiveram a ideia de fundar uma cidade. Isso os dois irmãos, Rômulo e Remo, depois de crescidos, depois de terem jogados no rio, depois de terem sido amamentados por uma loba, depois de se tornarem hábeis guerreiros e habilidosos caçadores, eles então, vamos fundar uma cidade, né? Eles então tiveram essa ideia, e aí começaram a discutir. O Rômulo queria a cidade em determinado lugar e o Remo queria em outro. E aí eles começaram a brigar, briga de irmãos, vocês sabem como é, não é? Briga de irmãos, Rômulo briga, eu quero a cidade aqui, o Remo disse que quer ali. Resumindo, o negócio esquentou, o negócio ficou feio e chegou às vias de fato e tivemos uma tragédia dessa briga dos dois, porque Rômulo acabou tirando a vida do próprio irmão. Isso mesmo, trágico, né? Então, Rômulo matou Remo e depois disso ele acabou fundando a cidade de Roma. E o próprio nome Roma teria sido derivado do nome Rômulo, tá certo? Rômulo, Roma. Ele matou o próprio irmão, fundou a cidade de Roma, teria sido, de acordo com a tradição, o primeiro rei de Roma, Rômulo, o primeiro rei de Roma, e ali começa a história da cidade de acordo com essa historinha, uma história mitológica. Essa história foi sintetizada por um poeta romano que escreveu um livro chamado Eneida. O nome deste poeta é Virgílio e ele escreveu esse clássico atemporal da literatura mundial, que lembra um pouco o que foi o Homero para os gregos. Então o Homero, né, que escreveu, não que escreveu, mas que teria dito aquela narrativa tão bela da Ilíada e da Odisseia, o Virgílio, então ele coloca ali em sua narrativa a história de fundação de Roma. Professor do céu, que viagem, cara! Nada a ver isso aí, imagina, né? Dois bebês sendo protegidos por uma loba e depois mataram um a outro, fundaram a cidade, não sei o que, não sei o que. Gente, professor, é verdade isso aí? É um mito. Os romanos acreditavam que era verdade, mas nós sabemos que não foi bem assim. Isso é um mito, é uma versão mitológica. Professor, por que os antigos tinham essa mania de viajar tanto, né? Não tem nada a ver isso aí. Por que eles contavam essas histórias mirabolantes, né? Essas histórias de traição, de inveja? Porque tudo isso mostra quem é o ser humano. Os mitos, eles falam muito do ser humano. Nós sentimos raiva, sentimos inveja, sentimos cobiça, tá certo? Nós nos iramos uns contra os outros, tá certo?
E essa história também, o mito, ela tinha a função de trazer um sentimento para as pessoas de determinado lugar, um sentimento de coragem, a ideia do a famosa moral da história, né? Qual a moral da história? O que essa história traz de ensinamento para os gregos? Olha, como que dois meninos venceram as adversidades, conseguiram resistir, se tornaram habilidosos guerreiros, fortes e fundaram uma grande cidade, né? Então, este mito, ele tinha ilustrações, o mito tinha valores a ensinar ao povo romano. Isso precisa ficar claro para nós, tá bom? Essa história, ela é tão presente na cultura romana, da cultura italiana até hoje, que não sei se vocês já repararam, quem gosta de futebol aí, né? O clube Roma, o time de futebol Roma, depois você olha o símbolo do time que está na camisa, o brasão do time, né? O escudo do clube. É justamente uma loba com duas crianças sendo amamentadas, né? Por essa loba. É o símbolo da cidade de Roma até hoje, né? Então, por mais que seja uma história mitológica, ela é uma história mitológica, mas que nós sabemos que não foi bem assim. É um mito, mas que tem um valor cultural e um lugar na história romana determinantes. Bem? Determinantes. Bom, essa é a história mitológica, mas nós dizemos que além da versão mitológica, há também a versão histórica, né? Bom, qual a versão histórica, qual a origem histórica de Roma? É bem mais sem graça, né? E a história dos irmãos lá é mais empolgante, é mais contagiante. Essa aqui é mais sem gracinha, mas foi assim que aconteceu. Então, as teorias então para a cidade da fundação de Roma é que Roma ela foi formada ao redor de 7 colinas. Por isso que Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, né? Então, essas colinas elas foram sendo ocupadas por pequenas comunidades de pastores e lavradores latinos. Os latinos eram um dos povos que chegou ali na formação de Roma. Olha que interessante, uma similaridade com a Grécia. Lembra que eu falei para vocês que Grécia foi formada a partir da mistura de povos, né? Roma também. Então vários povos começaram a chegar aqui na região das 7 colinas, que são os nomes delas, né? Monte Palatino, Capitólio, Célio, são os nomes, não é, dos montes, das colinas que formam o território romano. E o rio Tibre está passando aqui, né? Não é Tigre, tá, gente? É Tibre, com B de bola. Tá bom? Então, os latinos, né, pequenas comunidades de lavradores latinos, e depois, então, eles buscavam terras férteis. Então, essas pequenas comunidades trocaram produtos entre si, se expandiram ao passar do tempo, se aglomeraram, para usar uma palavra que está na moda, né? Aglomeraram. Então, eles se aglomeraram, se reuniram em uma única cidade, e aí foi fundada no Monte Palatino, né, a cidade de Roma. Tá bom? Bem mais sem graça do que a história dos meninos, né? Do Rômulo e Remo. Mas foi assim que aconteceu. Então, vários pequenos povos, né? Vários povos latinos. Na próxima aula a gente vai ver sobre esses povos, né? Latinos, sabinos, etruscos. Então, esses povos, italiotas, esses povos começaram a chegar na cidade de Roma, né? Na região onde está Roma, e fundaram a cidade. Isso no século 8 a.C., tá bom? Século 8 a.C. teria sido a fundação de Roma, tá certo? Então tem muito mais coisa para a gente falar sobre Roma. Na aula de hoje, portanto, nós falamos sobre a origem de Roma, estudamos a versão mitológica dos irmãos Rômulo e Remo e a origem histórica desta importante cidade que formou depois a civilização romana, tá bem? Espero que você tenha gostado de saber dessas duas histórias e nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, nós continuamos
continuaremos a estudar este importante conteúdo da história antiga. Tá legal? Fiquem bem e até mais.